Bom, quero começar falando então sobre o Facundo Bernal. Já ouviu falar dele? Volante aí que pertence ao Defensor do Uruguai, mesmo clube, né, que o Cruzeiro comprou o Arrascaeta, e aí está avaliado então na casa de 5 milhões de reais, isso pelo alguns portais, mas certamente o Defensor vai pedir uma compensação financeira bem grande, né? Eu diria que pelo menos 3, 4, 5 milhões de euros para liberar o jogador que tem se destacado muito, pelo menos de 20, 15 milhões de reais, com toda certeza. Até vou deixar aqui esse post, ó, aqui ó, o portal Olheiro Sudaca que ele colocou. E falar para vocês, o Fluminense não é o único time do Brasil de olho no Facundo Bernal, né? E aí muita gente supondo que é o Cruzeiro um desses outros times, desse outro time interessado. Até porque o Cruzeiro tem monitorado assim alguns volantes no mercado, o próprio Matheus Henrique, o Thiago Mendes, enfim, várias opções até então. E o Facundo Bernal seria uma proposta diferente de um atleta com muito potencial. Diferente, por exemplo, do Thiago Mendes, que chegaria como titular incontestável. Ele chegaria, obviamente, com uma fase muito boa, mas com uma promessa que pode até sair daqui 2 anos, 3 anos, com um valor 4, 5, 6 vezes mais alto, né? Então, acho propostas interessantes, tá? De qualquer um dos dois que chegar para o Cruzeiro hoje, visto que é o elenco do Cruzeiro hoje, já vai ser um grande upgrade. Então, vamos lá, o Facundo Bernal, que tem interesse também do Fluminense aqui no Brasil, Fluminense e São Paulo, que foram os dois nomes especulados, mas nas últimas horas tem se falado muito mais no Fluminense, com interesse de trazer agora, né, por meio dessa atual temporada. 20 anos de idade, pelo Defensor nesse ano, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Eu não vou lembrar agora se eu já fiz um vídeo falando desse jogador no ano passado, indicando para o Cruzeiro. Eu acho que não, vou colocar que eu acho que não. Porque ano passado ele jogou com bem menos frequência, né, 13 jogos, e 2022 20 partidas pelo Defensor, nesse ano que começou a se destacar, com um ótimo desempenho também na fase inicial da Libertadores, e vale lembrar, né, sempre convocado para as categorias de base da seleção uruguaia. Ele jogaria realmente como um volante, primeiro volante mesmo de marcação, 1,87 m de altura, destro. Pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho bem interessante, é algo que eu até esperava mais do Cruzeiro nas últimas 2 janelas, tanto por exemplo, no meio do ano passado, quanto agora nessa reta final do ano, de ficar de olho mais no mercado sul-americano. Tudo bem, né? Trouxe algumas opções interessantes, como por exemplo o Vidalba, né? Um atleta que eu gosto muito, não está jogando com frequência, mas eu acho uma boa contratação. Mas eu diria que de mercados, por exemplo, do futebol uruguaio, e argentino, obviamente, mas por exemplo em algumas promessas, né? De 20 anos, 20, 21, 22, eu acho que tem sim boas opções. É óbvio, o ponto de vista financeiro pesa bastante, mas para quem pagou 18 milhões no Wesley, tenho certeza que teria várias opções assim no futebol uruguaio, argentino, por bem menos do que isso, né? Às vezes 10, 15 milhões, que o Cruzeiro poderia ter contratado, não fez, e agora tenho certeza que com Atos, principalmente, né, com o aporte do Pedro Lourenço, vai ser mais viável, e eu espero, né, que realmente chegue jogadores como esse. É igual eu falei, eu acho que o ideal é você ter um equilíbrio, né, de jogadores que cheguem como um status de titular. Vamos colocar assim o Matheus Henrique, por exemplo, e o Facundo Bernal. Aí é um cara que chega com 27 anos, que vai jogar muito, vai te entregar já de imediato, e o Facundo Bernal é uma promessa para daqui 2, 3 anos ser revendido, né? Então eu acho interessante aí essa mistura. Você concorda comigo também? Você discorda? Deixa aqui a sua opinião aí embaixo. E eu quero falar agora também de outro nome lá do próprio Defensor, que esse eu gosto demais. Já teve especulação no Cruzeiro, mas nunca nada de oficial, e eu já comentei também outras vezes dele aqui para vocês. Então bora lá. Conhecer aqui no vídeo, tenho um recado também para vocês da Esportiva VIP, nova patrocinadora aqui do canal, que eu quero mostrar as cotações para esse próximo jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar um depósito mínimo a partir de R$1, então depositou R$1, você já pode começar a apostar, e 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$600, né? Então vamos aqui, ó, nos jogos da Série A. Engraçado que o Cuiabá vai jogar 2 vezes até esse jogo contra o Cruzeiro, né? Contra o Vitória, contra o Criciúma, em jogos atrasados. E tá aqui, ó, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogando em casa, uma vitória pagando 1,47. Então você pode colocar aqui, por exemplo, acho que o Cruzeiro vai ganhar essa partida, ó, tô com um saldo aqui de R$150. Vamos apostar um valor aqui, ó, R$25, por exemplo, que o Cruzeiro vai vencer. Caso realmente aconteça, voltaria aí então R$36,75. Vamos finalizar aqui a aposta, então, ó, aqui, ó, R$25 no bilhete, R$36,75 caso o Cruzeiro vença esse duelo. Gustavo, tem alguma outra opção de aposta também nesse jogo? Tem. Você pode, por exemplo, colocar que vai ter empate nesse duelo, que o Cuiabá, por exemplo, for vencer, também está com uma cotação altíssima. Opção também de gols, ó, eu acho que o Cruzeiro vai vencer vai ter mais de 2 gols no jogo, né? E o Cruzeiro vencer ainda, ó. Você pode apostar com essa opção aqui, voltaria então a uma odd bem mais interessante. Para você começar na Esportiva, o link vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Lembrando que vai ter vários outros jogos também, principalmente de amistosos, né, internacionais,
por exemplo, aqui é bem fácil o site de mexer, ó. Tá aqui os jogos, ó, França e Luxemburgo, tem um jogo do Brasil e México, tem um próximo amistoso também do Brasil disponível aqui lá na plataforma. Fica de olho que essa semana tá tendo vários jogos, né, e amistosos internacionais. O link da Esportiva tá aqui embaixo. Bom, quero falar agora então sobre o Di Maria. Eu vou deixar aqui essa notícia, valeu demais aí ao portal Liberta Depre. Tá aqui, ó. A ideia de Ângelo Di Maria é jogar por 6 meses no Rosário Central. Volta para jogar no Rosário por 6 meses, né? Mas vai morar em Buenos Aires. A esposa e as filhas não vão retornar para a Argentina com o jogador. Assim que sair de Portugal, vão para o Inter Miami, que aí em janeiro de 2025 ele pode assinar com o Inter Miami para jogar ao lado do Messi, né? Que foram companheiros aí décadas já na seleção argentina. Então seria o seguinte: chegar agora, por exemplo, para junho, ficou bem confuso isso, né? Chegar ali, por exemplo, em junho agora para a equipe do Rosário Central, e aí ficava por 6 meses e em janeiro de 2025 iria para o Inter Miami. E até aqui, né, ele volta para jogar no Rosário, mas vai morar em Buenos Aires. Então, como que ele vai fazer isso, né? Não vai jogar os jogos em casa? Eu já estive nas duas cidades, engraçado, né? Rosário é interessante também, só que a torcida, uma parte da torcida organizada não vê com bons olhos esse retorno e tudo mais. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. E aí poderia que ele jogasse os jogos fora de casa. Acho que seria uma boa também, né? Melhor do que nada, mas uma situação triste, né? Se ele não pudesse jogar em casa, até porque ele é torcedor do clube, né? Pensa, não poder jogar no Mineirão, o Matheus Pereira, por exemplo. Uma situação bem chata, e aí iria para 2025 no Inter Miami. É uma situação que, igual eu falei para vocês, o Di Maria teve uma temporada bem interessante, eu vou deixar aqui os números dele: 17 gols e 13 assistências em 48 jogos. Até fico surpreso porque que o Benfica não propôs uma renovação, né, desse seu vínculo, o que certamente não seria loucura pelo futebol que ele apresentou nessa última temporada. Mas, além disso, né, eu falo no seguinte ponto: o Di Maria, para o Cruzeiro, por exemplo, seria viável somente se ele tivesse interesse em voltar para a América do Sul. Seria a prioridade dele. Não ouvir propostas, por exemplo, da Arábia Saudita, MLS e do futebol europeu, e quisesse voltar realmente para a América do Sul, né? E aí sim que seria um plano viável, mas certamente um valor bem alto. Mas com o Pedro Lourenço, igual eu falei, acaba que é uma possibilidade muito mais viável, né? Mesmo que bem distante, do que quando era o Ronaldo como dono do Cruzeiro, obviamente. Só que aí tendo essa proposta do Inter Miami, cara, até se eu fosse ele também, putz, difícil, né? Se ele jogar com o Messi, eu acho que tirando a Argentina, eles não jogaram juntos, acho que no PSG, acho que sim, né? No PSG, mas muito curto, depois ele já se mudou. E aí eu acho que deve pesar muito esse ponto de vista. Deve fazer a Copa América agora também com a Argentina, se eu não estiver enganado, ele tem sido convocado ainda com uma certa frequência. Enfim, não acho que é um nome assim viável para o Cruzeiro não, viu, sinceramente. Vamos ter que esperar. Essa notícia aqui do Inter Miami também não é confirmada, não é certeza. Não é, por exemplo, igual quando a especulação do Soares contava aqui no Brasil, já tudo certo. Muito pelo contrário, até porque se tivesse mesmo, ele já teria definido essa situação. Pode ser que faça igual o Kaká, que veio para o São Paulo, ficou 6 meses e depois foi para o Orlando City, ficou mais umas 2 temporadas e se aposentou. Eu acho que esse vai ser o maior caminho, e dá pra ver também o desejo dele mesmo de jogar no Rosário Central, né, cara? É torcedor mesmo, cara, difícil, mesmo com esses impeditivos, ele tem demonstrado um interesse total. Vale destacar também aqui alguns outros nomes que eu já citei aqui pra vocês. Um dos exemplos poderia ser o Mastriani, por exemplo, que lá no Atlético Paranaense esse ano tem jogado como reserva. Tem surgido algumas notícias de que o Atlético estaria disposto a negociar o atleta, muito mais porque o Mastriani esperava que ele seria titular absoluto. Não tem acontecido isso, porque o Cuca tem treinado, né, o Atlético com um centroavante, e tem sido o Pablo como titular. E aí o Mastriani joga em alguns poucos jogos, né? Por exemplo, nesse ano ele tem 10 gols em 20 partidas, além também de 4 assistências. Gosto muito, acho que o Arthur Cabral está em outro nível, mas obviamente, né, o Mastriani foi comprado por 10 milhões de reais, e o Arthur Cabral vale 100, então é 10% do valor. Nesse ponto aí pesa bastante. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você gosta dessas opções, se não gosta. Tem algumas outras também que eu já citei aqui no canal, que aparecem como alternativas para essa camisa nova, né? Por exemplo, um dos nomes que tem se falado é do Caio Jorge, por exemplo, que pode ser uma alternativa, que está lá no Frosinone, né, do futebol italiano. É aquele mesmo que jogou bem pelo Santos, foi emprestado em muito tempo pela Juventus. Ele que não estava disposto a voltar ao Brasil no início dessa temporada, mas passou aí no futebol italiano, jogou com algumas partidas, mas bem distante do que era de se esperar.
22 jogos apenas na temporada, 3 gols e 1 assistência. O último jogo dele agora foi no dia 10 de maio, contra a Inter de Milão, mas nos últimos 8 jogos ele entrou em apenas 2, então tem sido muito mais reserva por lá e não fez uma temporada assim sensacional. Tem contrato bem longo com a Juventus, pelo que eu vi aqui, até o meio de 2027, e ele foi contratado vindo do Santos, que aí pelo Santos ele teve 2 boas temporadas, 2020 e 2021. Nesse curto período, né, ele marcou 16 gols em um pouco mais de 75 jogos, e lembrando, na época ele tinha 18 para 19 anos de idade. Então, mesmo com essa passagem ruim pela Juventus, né, porque ele não jogou basicamente 11 jogos, mais 22 pelo Frosinone, se ele estivesse disposto a voltar para o Brasil, ainda assim, acho que seria uma peça sensacional, até porque o Cruzeiro poderia colocar uma taxa de compra. Ele foi comprado pela Juventus com um valor próximo de 35 milhões de reais. Pela promessa que ele era, foi de graça, né? Porque faltava menos de 6 meses para o fim do vínculo, porque era jogador para ser vendido por 40, 30 milhões de euros tranquilamente, né? E aí acabou que faltava menos de 6 meses e acabou saindo. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários então o que você tem a dizer dessas opções para camisa nova, se tem algum outro nome, se você conhece, né, algumas outras opções. Tinha até um, por exemplo, que era o Arezzo, né? Eu esqueci o nome dele agora, que jogava no Peñarol, ele foi lá para o futebol espanhol. É isso mesmo, Matias Arezzo. É mais um nome que eu coloco aqui como alternativa. 21 anos, centroavante uruguaio. Jogou muito bem pelo Peñarol ano passado. 21 gols em 40 jogos. Foi para o Granada em janeiro. De janeiro a junho só foram apenas 14 jogos disputados. Granada foi rebaixado. Ele jogou pouquíssimas vezes. Nos últimos 5 jogos jogou apenas 2, entrando aí no banco e saindo do banco de reservas, né? Então não tem ido bem pelo Granada quando ele foi comprado em 2021 e aí foi emprestado para o Peñarol, que na temporada passada foi muito bem, já tinha ido muito bem também no River Plate do Uruguai. É um jogador que é bem jovem, tem 21 anos de idade. Enfim, acho que tem muito potencial ainda, mas no futebol europeu ainda não tem conseguido decolar. Apenas um gol, né, pelo Granada em um pouco mais de 38 jogos, mas os números dele pelo River Plate do Uruguai e pelo Peñarol são sensacionais. Eu acho que para o Cruzeiro também seria uma boa opção. Então é isso, nos vemos numa próxima. O link da Betfair vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e outras sugestões de vídeos estão aqui também. Valeu!